E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu estou aqui é o Flávio do canal Tio Flávio Salgado e eu quero fazer uma pergunta muito importante para você hoje. Como é que foi seu 2021? Como é que foi seu ano? Como é que ele foi financeiramente? Eu sei que 2020 e 2021 foi terrível por conta da pandemia. Nós perdemos em todos os aspectos, né? Os alunos perderam conhecimento porque não puderam ir nas aulas. Muitos perderam seu trabalho porque ficaram fechados. Alguns perderam até parentes, entes queridos, né? Então, assim, foi um ano muito difícil, tá? E financeiramente, foi difícil? Que tal a gente parar e mudar esse quadro financeiro da sua vida? Você já tem um trabalho, você tem um trabalho que te dá um sustento bacana, mas você ainda precisa de algo mais. Isso eu sei que você precisa porque eu preciso. Eu estou sempre buscando algo a mais, uma renda financeira maior. E não tem nada melhor que conseguir isso trabalhando, com o nosso esforço, com o nosso trabalho. Aqui eu quero sugerir algumas coisas para você ter uma renda extra para 2021, usando esse capitalzinho que você recebeu aí, que é seu 13º. Não sei se os 13º estão comprometidos, né? Tem muitas pessoas que recebem e já tem que pagar um pouco de dívida que ficou atrasado dos meses anteriores. Mas se você não tem ainda o que fazer com ele, que tal você investir o seu dinheiro em algo que vai te trazer uma renda em 2022, sem você sair do seu trabalho, trabalhando nas horas de folga, principalmente à noite, né? Que eu quero falar aqui é a respeito de montar alguma coisa referente à alimentação. A alimentação, não sei se na sua cidade, mas na minha cidade, ela é bem carente. Sempre existe pessoas querendo algo a mais, né? Não estou gostando daquele espetinho que tem na cidade, não estou gostando daquele lanche que tem na cidade, aquela pizza demora demais, aquela pizza é muito fina, aquela pizza não tem sabor, aquele salgadinho tá vindo encharcado, aquele hambúrguer não tá bacana, quando eu peço demora demais. Então, existe um anseio na população da sua cidade, do seu bairro, de ter algo diferente para se alimentar. E aí talvez você seja a solução para esse problema no seu bairro, na sua cidade, na região que você mora. E usando simplesmente o 13º, começando de pequenininho, devagarzinho, e aí depois galgando uma escala maior, tá? Então, se você não tem o que investir no seu 13º, assista esse vídeo aqui que nós vamos dar algumas ideias, tá? As pessoas buscam algo diferente, eu já te falei aqui. E as pessoas buscam algo, por exemplo, eu trabalho com salgadinho. Aonde é que eu ganhei os meus clientes aqui? Na agilidade, na rapidez, e no atendimento, e na qualidade do meu produto, né? Então as pessoas precisam, se eu estou com fome, eu quero que o meu produto ele venha rápido. Opa, é uma sacada, preciso fazer o mesmo salgado talvez, mas entregar de forma rápida, que o meu atendimento seja mais eficiente, né? Então, assim, se você pensar nisso, se você começar a partir de agora, nesse tempo de folga que você tem, começar a sentar e comer em alguns lugares e ver a dificuldade que eles têm, o que você pode melhorar, talvez seja uma grande sacada para você ter uma renda extra para 2022. Tá? Então as pessoas elas querem algo novo, um produto de boa qualidade e querem uma entrega rápida. Vamos pensar nisso para que você consiga entrar no mercado de trabalho, no mercado de alimentação e ganhar campo. Tá? Você pode começar no princípio com a demanda um pouco menor, né? Então assim, eu não preciso, eu no caso quando eu comecei como salgadeiro, eu pensei em uma escala maior, então eu investi uma grana muito boa em equipamentos que me desse essa produção por escala. Mas se eu tivesse começado de forma pequena, eu também chegaria lá, tá? Até porque eu tinha tempo, né? Porque eu tinha perdido o emprego e não queria voltar muito rápido para o mercado de trabalho, porque eu tinha até uma renda que eu tinha guardado da minha rescisão. Mas aí eu resolvi investir em alta escala e aí foi bacana. Mas você pode começar pequenininho. Tá? Então, assim, eu quero sugerir algumas coisas aqui que há a possibilidade de você trabalhar por delivery. O que eu penso? Eu trabalho
eu separo alguns dias para mim produzir o meu produto, principalmente quando eu falo em salgado, e eu quero mais ficar aqui em salgado, né? Mas eu preparo uns dias de produção, eu armazeno o meu produto e aí separo alguns dias da semana e à noite para me vender, principalmente à noite. Cheguei do meu trabalho, então eu ligo o meu delivery, ligo ali os meus apps de venda de tipo iFood, coisa parecida assim, e aí começo as minhas vendas, né? Mas existem outras coisas além de salgado, espetinho, gente. Eu vejo muitos vídeos a respeito de pessoas que vendem espetinho e são de sucesso. Observe como é o atendimento de espetinhos na sua cidade, principalmente de delivery. Será que as pessoas só têm que ir lá? Como é o delivery dessas pessoas? Lanches, né? Na minha cidade aqui tem uma deficiência muito grande de lanches, e principalmente de agilidade de lanches. Pizza. Tem muitos aqui na minha cidade que trabalham em casa vendendo pizza, porque as pizzarias locais não contam da demanda. Tem muitos amigos meus que trabalham com bolos e doces. Já pensou você comprar na sua casa uma fatia de bolo bem saborosa, um docinho? Eu não posso nem pensar em doce, mas eu penso em doce todos os momentos, né? Aquele geladinho, aquele pacotinho, aqui chama de geladinho, né? Em alguns lugares chama de chup-chup, gelinho, gourmet e salgados. Salgados, então, é o meu ramo, né? O que você precisaria, então, para você começar uma fábrica de salgado pequenininha, mas que vá crescendo bem gradativamente e atinja aí uma venda, talvez uma venda até maior daquela que eu vendo aqui hoje, né? A gente consegue vender bastante numa cidade pequenininha. Eu consigo hoje vender 1.800, 2.000 salgados por dia, salgados de 20 gramas. Eu quero chegar num volume maior, mas comecei vendendo bem pouquinho e agora cheguei nesse patamar, né? Então, mas o que você vai precisar então? Então eu vou relacionar aqui alguns itens que você precisa para você montar a sua fábrica de salgado, que você não vai usar todo o seu FGTS, você vai usar o seu 13º, você vai usar parte do seu 13º só para começar a montar uma empresa de salgados na sua casa, trabalhando somente, vendendo somente à noite, produzindo de manhã nas suas horas vagas, enchendo lá o seu freezer e aí tendo uma demanda, tendo um tempo para vender durante a noite e nos finais de semana. Então o que você precisa? Vamos lá, eu fiz uma colinha aqui. Primeira coisa, eu vou tentar depois passar algumas imagens aqui, junto com o que eu estou falando, daquilo que você precisa, tá bom? Você precisa de uma panela grande para fazer as suas massas e os seus recheios, tá? Eu tenho uma panela aqui que cabe mais ou menos uns 20 litros de água, né? Então uma panela grande. Mas pensa você comprar uma panela bem grande mesmo, aquela de alumínio batido, seria talvez interessante, né? Que dê espaço para você mexer a massa, você mexer o recheio. E uma panela que vai te aguentar agora na pouca produção e também na produção maior depois, tá? Então uma panela de alumínio batido de preferência, panela grande, uma panela de pressão para você cozinhar os seus recheios, né? O seu frango, a sua carne desfiada e coisa parecida assim. Então compra uma panela de qualidade. Eu tenho uma panela também de 10 litros, né? Uma panela grande que eu consigo cozinhar aí 4 quilos, 5 quilos de frango. Mas você pode comprar uma panela pequena mesmo. Você vai começar pequeno, compra uma panela pequena. Às vezes você já tem essa panela de pressão aí na sua casa, até não precisa comprar, né? Você precisa de algumas colheres, né? Eu tenho umas colheres de alumínio, as colheres grandes de alumínio, que para você mexer ali a sua massa tem que ser uma colher bem robusta, uma colher bem forte, porque a massa é meio pesada ali, né? A massa do salgado é meio pesada. Então você precisa de umas colheres fortes. Eu tenho colher de pau, né, que eu troco sempre, né? Não deixo ela ser usada muito, mas talvez é a melhor colher de se mexer ali, tá? Tem colher de medidas, isso você compra baratinho nas casas que vendem produtos de culinária. Você compra essas colheres de medida baratinha lá, tá? E também aproveita e compra as vasilhas de medida de 1 litro, de 1,5 litro, 2 litros. Eu tenho um balde que mede até 8 litros, né? Porque agora a minha demanda é maior, então eu preciso de um balde maior. Então, vasilhas de medida você precisa comprar também, isso custa barato, né? Você precisa de uma espátula grande, essa eu não achei a fotografia, então eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a minha espátula, tá? Essa é a minha espátula. O que acontece? Por que você precisa de uma espátula dessa?
Quando você faz a massa de salgado, ela é uma massa quente. Você coloca lá água para ferver, depois você coloca o trigo, mexe lá. Mas você tem que colocar ela em cima da mesa para você sovar ela. E você vai sovar ela quente. Então, com essa espátula aqui, você consegue sovar ela com força e quente. E para ela ficar bem lisinha, pronto para fazer, modelar seus salgados, tá? Então procure algo desse tamanho. Se você não conseguiu, talvez uma tábua de carne pequena. Sabe aquela tábua de tecnil pequena, também dá conta do recado lá. O grande problema é você mexer isso com a mão, porque vai ser quente, tá? Então procure uma espátula dessa. Você precisa de uma mesa, uma bancada de mármore, né? Eu tenho aqui a minha mesa comum mesmo, bancada de mármore para mim sovar a minha massa ou botar ela para descansar e esfriar até eu modelar os salgados, tá? Então você precisa de uma bancada ou uma mesa de mármore ou inox, tá? Você precisa de forminhas de salgado. Então existe forminhas, joguinho de forminha de salgado de risole, existe forminha de coxinha, existe forminha de salgado assado. Eu só mexo com salgado frito e eu acho que o salgado frito ele vende mais e dá uma rentabilidade melhor, então eu só mexo com salgado frito, né? Mas existe no mercado forminhas de salgado, forminha de coxinha. Eu vou mostrar aqui a foto de algumas delas para você ter noção de como comprar, né? Precisa de ter um ambiente, um freezer, um refrigerador, um freezer grande ou médio para você armazenar o seu salgado. Como é que a gente ganha o jogo? Ganha o jogo entregando o mais rápido possível para o nosso cliente. Se ele fizer uma encomenda e eu vou ter que fazer o salgado para entregar, já perdi o cliente. Eu preciso ter o salgado já no meu freezer lá, já colocar na minha fritadeira e fritar o salgado, tá? Você precisa de uma fritadeira. Vou mostrar aqui também a fritadeira, a foto de uma fritadeira, que ela pode ser a gás, que ela pode ser um tacho só, né? Ela pode ser uma fritadeira elétrica, que ela frita com uma facilidade também, mas gasta um pouquinho mais de energia, mas gás também gasta bastante, tá? Então, uma boa fritadeira você precisa ter, tá? E de preferência, uma boa fritadeira que você consiga saber a temperatura do seu óleo, tá? Esses são os utensílios que nós precisamos para ter a nossa salgaderia em pequeno porte na nossa casa. Mas também você precisa ter ferramentas de venda. O que é ferramenta de venda? Pesquisa na sua cidade, qual que é o aplicativo aí, a exemplo do iFood, que vende alimentos, que as pessoas entram lá e compram o alimento de lá. Então busque se cadastrar nessas ferramentas, porque eles têm uma carteira de cliente muito grande. Uma carteira de clientes que você não tem ainda, que você vai ter a partir do momento que você se filiar a um aplicativo desse. Use muito as suas redes sociais. Eu gosto de dizer que as pessoas elas precisam contratar alguém que faça um material de divulgação para que seja bonito aos olhos dos clientes que vão enxergar a sua salgaderia, a sua venda de salgado através disso aí. Então, às vezes você tenta fazer de forma arcaica e você mesmo e sai um negócio meio feio, né? Então, contrate alguém para fazer alguns posts para você colocar na sua rede social, né? E aí, gaste um dinheirinho patrocinando esses anúncios para que toda a sua cidade consiga enxergar que existe uma pessoa que está vendendo salgados deliciosos, né? Você precisa ter uma planilha, pelo menos que você consiga controlar o custo do seu salgado e o preço de venda dos seus salgados, tá? Então faça em Excel, guarde tudo anotadinho, faça isso num caderno, mas tenha uma planilha que você consiga administrar o quanto você está gastando e o quanto você está lucrando, né? E qual que é seu lucro líquido. Isso você pode fazer até num caderno mesmo, mas você precisa controlar. O grande problema das pessoas que montam pequenos empreendimentos e quebram é porque eles não têm controle. Eu estou vendendo um salgado que custou R$1, estou vendendo por R$1. Tenho lucro? Não tenho lucro, né? Então eu preciso saber quanto custou e quanto eu vou vender. Então tem essa ferramenta e pegue um pedacinho desse 13º. Eu acho que a coisa mais cara que eu falei aqui, talvez é o freezer, mas você pode comprar ele usado, né? Mas segure um pouco desse 13º para você comprar o material, a farinha, o trigo, os recheios, você comprar o material para você produzir. E esse material, esse capital de giro, ele tem que estar sempre no caixa da empresa para você estar sempre comprando. Às vezes entrou um dinheiro lá, eu vou lá e como meu capital de giro e aí eu não tenho como comprar. Eu tenho que vender, comprar fiado, vender para mim ter material para comprar.
eu preciso reservar um capital de giro para fazer. Tá? Então vocês viram que é pouca coisa aqui que tem, e coisas baratas, né? Coisas baratas, e talvez coisas que você já tem na sua casa. Já tem na sua casa, você consegue montar aí, então, uma venda de salgados. É lógico que você pode investir numa embalagem, pode ser aquelas embalagens de isopor no momento, pode ser aquelas caixas de pizza, né? A minha ideia é que você trabalhe com salgados de 20 gramas, salgados festas, aqueles salgados menores, né? Que você consegue vender em quantidades menores, mas também consegue vender para atender grandes festas, tá bom? Gente, esse é um grande ramo de negócio e que você pode começar com pouco dinheiro e aí agregar renda à sua renda principal, né? E quem sabe no futuro montar uma grande salgaderia, tá? Então assim, eu sempre nos meus vídeos aqui eu tô falando de salgaderias grandes, de máquina de salgado, coisa parecida, mas você pode ter uma boa renda extra só com salgadinhos assim. Tem gente que vende salgadinhos já frito, tem gente que vende salgadinhos bandejado para alguém fritar em casa e mesmo assim dá um dinheiro bacana. Tá beleza, gente? Então tá aí uma ideia para você montar uma salgaderia, mas eu deixei também aqui a questão de espetinho, lanches, pizzas, bolos, geladinho, também são coisas que dão uma rentabilidade pequena, menor talvez um pouco, mas que agrega a tua renda e você consegue trabalhar à noite. Delivery, gente, funciona mais acirrado das 18 horas até umas 10 horas. Né? Então você ligou ali sua ferramenta de venda, a ferramenta que você contratou de venda, e aí os pedidos vão começar a chegar e você tá, depois que saiu do serviço, ali está preparando, vendendo, e naquele dia você vai ter uma graninha bacana para você, talvez até conquistar os seus sonhos através de venda de salgado. Tá bom, gente? Se você gostou, dá um like, dá seu like aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E se você tem alguma pessoa que precisa dessa renda extra, manda esse vídeo para ela. Talvez seria a luz, né, no fim do túnel e assim, para que acerte as finanças em 2022, tá? Que teu 2022 seja então pujante, forte e próspero. Beleza, gente? Grande abraço.